Oi, bem-vindas a mais um bate-papo Mães de Respeito. E nesse bate-papo você vai aprender a lidar com todos os obstáculos que acontecem durante o primeiro ano de vida do teu filho, né? Que é tão difícil assim. Eu sou a doutora Alejandra, eu sou pediatra e eu sou apaixonada por ensinar a vocês, as mães ou futuras mães, né? Que vão lidar, né, com essa jornada que é tão difícil, mas é tão incrível, né? Que é ser mãe. Eu adoro ensinar porque eu acredito que o conhecimento é poder. E eu quero que você se empodere daqui para frente. E no tema de hoje vamos falar sobre o ômega 3. Por que você precisa tomar ômega 3? Por que é tão importante? Será que o ômega 3 é capaz de deixar teu filho mais inteligente? Bom, então vamos começar, né? O que é o ômega 3? Antes que nada, nós, né, nos alimentamos com carboidratos, com proteínas, com açúcares e com lipídios, né, as gorduras. E 30 a 40% da nossa energia vem da gordura, tá? E o que são essas gorduras? Elas são divididas em gorduras saturadas e gorduras insaturadas, tá? As gorduras saturadas são aquelas que a gente não quer muito, né? São derivados de leite, de carnes, daquela camadinha de carne, aquela picanha, né? Aquele churrasco, aquela linguicinha que são os embutidos, os queijos, pizza, as frituras em si, né? Aquele pastel, aquela coxinha. Na verdade, nós médicos não queremos que vocês consumam muita gordura saturada, porque isso vai aumentar o teu colesterol, o teu LDL, que é o colesterol ruim, tá? E isso pode se acumular, além dos triglicéridos, que é outro tipo de gordura, e essas gorduras podem se acumular dentro das tuas artérias e podem aumentar o risco cardiovascular. O que é isso? É aumentar a chance de você ter hipertensão, aumentar a chance de você ter um infarto, de ter um AVC. Poxa, e nas crianças também tem isso? Tem sim. Hoje em dia a gente vê cada vez mais crianças com o LDL elevado, com o colesterol ruim elevado. Mas por que? Existe isso em crianças? Sim, e vai ser tema de um próximo vídeo, porque é muito amplo esse tema. Mas para vocês saberem que as gorduras saturadas, né, que vêm nas guloseimas, em carnes, em excesso de leite, né, nas linguiças, etc., vem, né, para aumentar o nosso risco cardiovascular quando é consumido em excesso, tá? E dentro do grupo dos ômega 3, que são tão famosos e são tão importantes para o teu corpo, para o corpo do teu filho, estão 3 ácidos graxos essenciais. Um é o ALA, que é o alfa-linoleico, o ácido alfa-linoleico. O EPA, que vocês lembrem, né? EPA, que é o ácido eicosanopentanoico. Não precisa lembrar esses nomes, são super difíceis. E o DHA, que é super famoso, que é o ácido docohexaenoico. Então, para vocês se familiarizarem, é o ALA, o EPA e o DHA, ok? E o ARA, será que vocês escutaram um tal de ARA, né, nas fórmulas infantis, o DH com ARA, né? Alguém já deve ter escutado o tal de ARA. O ARA é o ácido araquidônico, tá? E ele vem do ômega 6, ok? Também é super importante, também um ácido graxo essencial, que é super importante para o organismo, assim como os outros, tá? Então, vem a ser o ALA, o EPA, o DHA e o ARA, tá? Para vocês não esquecerem. Só que o ARA, ele vem do ômega 6 e os outros 3 vêm do ômega 3, tá bom? Então, agora que já sabemos esses lipídios, né, essenciais, que a gente não consegue produzir, não consegue gerar esses lipídios, a gente precisa consumir esses lipídios. E eles vêm da onde, né? A gente já falou que o ômega 6 vem dos óleos vegetais, né? Como óleo de girassol, de milho, de canola. O ômega 9 vem do azeite de oliva, do azeite de dendê, para quem é baiano, né?
E o ômega 3 vem também de óleos vegetais, mas a maior concentração de ômega 3 vem nos peixes. E não é qualquer peixe, não. São peixes marinhos, do mar, de água salgada, e não só do mar, são peixes marinhos de águas profundas e frias. É assim que descreve a literatura, que são as maiores fontes de ômega 3. E que quais são esses peixes? O salmão, o atum, a cavala, a pescata branca, tá? E os frutos do mar, ok? Mas, sobretudo, os peixes, mais que os frutos do mar, são os peixes. Ah, mas como assim? Da onde que eu vou tirar esses peixes dos frutos do mar? Bom, é aí que a gente vai conversar como que você vai fazer para você não ter essa deficiência de ômega 3. E o porquê, sobretudo, não é só tomar porque sim, porque eu estou mandando você tomar. Não, é que eu quero que você entenda a importância desse ômega 3, não somente para você, senão para o teu bebê, para o teu filho, ou para o teu futuro filho, se você não tem ainda, tá bom? E para você entender a importância real desse ômega 3, né? Até onde que vai essa importância? Eu tenho que voltar alguns milhões de anos atrás, aos nossos antecessores pré-históricos. Todo mundo sabe que a gente vem do chimpanzé, né? Do macaco. E até agora existem estudos, inclusive, que existe outro macaco, que é o macaco bonobo, que tem 98,7% de similaridade com o DNA do ser humano, né? Só um dado para vocês saberem, uma curiosidade. Então, a gente vem do macaco. O macaco evoluiu para o Australopithecus, que é a próxima evolução do ser humano, com mais habilidade, né? Ele já é mais em bipedestação. Bipedestação é ficar mais reto, né? E o Australopithecus foi para o Homo habilis, que tinha mais habilidades, né, motoras, de pinça, mais raciocínio. E é justamente este Homo habilis que ele é localizado na Quênia, que está no continente africano, perto do Mar Índico. Os antropólogos descobriram que este Homo habilis começou a comer peixe. Descobriram que alguns ossos de peixe, cabeças cortadas, né, com facas de pedra. E se acredita que o Homo habilis ele começou a comer peixe na época e, coincidentemente, ele pulou para uma evolução para o Homo erectus. O Homo erectus, ele mais habilidoso, um raciocínio mais lógico, ele já começou a cozinhar, né? Porque o Homo erectus, ele descobriu o fogo. Então, o cérebro do Homo erectus, nos estudos, ele aumentou, quase que dobrou de tamanho. Porque o ser humano começou a comer peixe do mar. E se acredita nos estudos que o DHA foi o responsável pelo crescimento do cérebro deste ser humano. E depois o Homo erectus, ele começou a cozinhar, já descobriu o fogo, né? Fazendo uma faísca, pedra com pedra, porque já comia carne antes, mas ele começou a comer peixe e frutos do mar, e ele aprendeu a pescar, e ele evoluiu para o Homo sapiens neanderthalis, que é o nosso antecessor, e depois para o Homo sapiens, como a gente se conhece como Homo sapiens, né? E continuamos evoluindo e estamos onde nós estamos. E provavelmente, daqui a 100 anos, vamos continuar evoluindo, tá? Porque a evolução do cérebro é irrevogável. Vamos continuar evoluindo. Assim como a gente veio evoluindo, a gente vai continuar evoluindo. E o legal desses estudos é que eles quase comprovaram que o DHA teve muito a ver com a evolução do ser humano. E é aí a importância. O que mais eu posso falar sobre o DHA, da importância? Ele participou na evolução da nossa espécie. E ele continua participando na evolução da nossa espécie. É assim de importante que o ômega 3,
Que legal, né? E aqui que vai um alerta, aproveitando, né, esse dado, que o ômega 3, ele vem dos peixes de mar, marinhos, né, dos frutos de mar, dos óleos vegetais, né, mas a maior quantidade, sabemos que está no peixe de mar, né, o ômega 3 e os seus 3 ácidos graxos, né, importantes, o ALA, o EPA e o DHA, que é o rei de todos, né. Então, tem lógica você substituir um leite materno que é riquíssimo em DHA, ou se tu não amamenta, uma fórmula infantil, que todas as marcas de fórmula infantil, eles estão na guerra de quem tem mais DHA, quem tem mais ARA. Praticamente o nome da fórmula é do mesmo tamanho que a propaganda do ARA, do DHA, né? De tão importante que é esse ácido graxo para o desenvolvimento cerebral da criança, do ser humano. Tem lógica você utilizar leite de vaca em vez de dar leite materno, ou em vez de dar uma fórmula que é enriquecida com DHA? O leite de vaca, ele não tem muito DHA. Assim, desse tamanho a quantidade de DHA que tem. E é provavelmente por isso que a espécie da vaca não foi evoluindo. Quem sabe se tivesse DHA, talvez teria evoluído, né? Aqui, pensando filosoficamente. E a grama que come não tem DHA, eu até procurei. Então, não faz sentido você dar leite de vaca para um bebê que precisa de DHA para desenvolver os neurônios dele. Porque agora vamos falar sobre qual é a função do DHA, né? Qual é a função do ômega 3? Então, vamos lá, né? O ômega 3, ele é super importante para o tecido cerebral. Ele dá fluidez nas conexões nervosas, né? Nas conexões entre neurônios. Ele também ajuda ao desenvolvimento cognitivo e comportamental, porque faz parte do funcionamento cerebral, do córtex cerebral. E não somente isso, ele ajuda a melhorar a acuidade visual, né? Por quê? Porque ele participa do desenvolvimento da retina. E se uma criança não enxerga bem, ele não consegue aprender tudo que ele poderia aprender. E é importante, é um dos nossos sentidos mais valiosos, é a nossa visão. Todos os 5 sentidos são super valiosos. Diminui a pressão arterial, ajuda a diminuir o colesterol, ou seja, colesterol ruim, né? Lembram das gorduras saturadas? Pois aqui ajuda a diminuir as gorduras saturadas, aumentando o HDL, que é o colesterol bom. Isso diminui o risco cardiovascular. Para as mães, qual é o benefício, né? Para você, mãe, que tem que tomar ômega 3, tem que consumir ômega 3, diminui a depressão pós-parto, além de diminuir colesterol e risco cardiovascular. Tem estudos que falam que pode chegar a afetar o tempo de gestação, tá? Diminui a quantidade de edema periparto, né, nas pernas, na região do abdômen. Então, tem muitos benefícios. O ômega 3 é muito importante, por isso que é um ácido graxo essencial. Então, volto a repetir o alerta aqui para vocês, para todas as mães que estão me escutando, né? E para as mães mais antigas e as avós. Antigamente não tínhamos esse conhecimento. A medicina, ela vai mudando. Isso é o legal da medicina, que a recomendação talvez mude daqui a uns 5 anos, daqui a uns 3 anos, porque a gente vai evoluindo. A medicina não é estática. E antigamente não se tinha todo esse conhecimento sobre o ômega 3, sobre a importância do ômega 3, essas descobertas que fizeram. Então não faz sentido você substituir o leite materno, que é o melhor alimento do mundo para uma criança que é rico em DHA,
Ou uma fórmula infantil, se você não conseguiu amamentar, tudo bem. Mas uma fórmula que seja rica em DHA, procura uma fórmula de qualidade, invista naquilo, certo? Pode ser da marca que tu preferir, mas tem que ter o ácido graxo essencial que ajuda o desenvolvimento neuronal e visual. Não faz sentido você substituir isso por leite de vaca, porque o leite de vaca parece que é mais gordo. Lembra que o leite de vaca está dentro das gorduras saturadas, aquelas gorduras que aumentam o colesterol, os triglicéridos quando se consomem em excesso. E um bebê que só mama leite não vai consumir só gordura saturada? E cadê o DHA, o ARA, o EPA, o ALA? Cadê? Porque essa criança não come ainda, né? Um bebê menor de 6 meses não come. E se come, você tem acesso ao peixe marinho, peixe de mar, né? Você tem acesso a frutos do mar, e a gente vai falar um pouco sobre o medo de introduzir esses alimentos também um pouquinho mais para frente. Calma aí. Então não faz sentido modificar ou mudar, né? Trocar gato por lebre, como eu falo, né? Se deixar enganar, trocar o leite materno ou, se você não amamenta, uma fórmula infantil enriquecida com ômega por o leite de vaca que tem assim de ômega 3, assim de ajuda para o desenvolvimento neurológico. E não vou falar, e não quero dizer que, né, que quem não tomou ômega 3 agora tem menos QI. Não é isso, tá? Mas o potencial que teu filho pode alcançar tomando ômega 3, né? O potencial com todo o estímulo que a gente já conhece, com todos os novos estudos, é o potencial que pode alcançar, é evolução. A gente não veio evoluindo do macaco, ir evoluindo, porque né, as crianças vão continuar evoluindo. O ser humano vai continuar evoluindo daqui a 100 anos, vai continuar evoluindo, né? Então a gente tem que se adequar. Vamos tirar esses mitos que o leite de vaca é mais gordo, é mais forte, é mais isso, e o leite materno é fraco, né? Ou melhor dar leite de vaca e não dar uma fórmula enriquecida, ou procurar uma fórmula que não tenha o DHA. Isso aí não adianta, tá? Tem que procurar o melhor para o teu filho. Tá, mas então eu sei que o ômega 3 é importante. Eu quero dar ômega 3 para o meu filho. Como que eu faço, né? Então, tudo começa na gestação. Tudo começa quando o teu bebê está aqui, ó, na barriguinha. E para as futuras mães, ou para as mães que vão voltar a ser mães, né? Para que não se repita o erro de não ingerir ômega 3 suficiente, o ômega 3 passa através de duas formas. Da placenta, na gestação, e é por isso que a gente conta os 1000 dias de vida, né? Que não somente depois que o bebê nasceu, os 1000 dias de vida contam desde os 9 meses da gestação, tá? Até os 2 anos de vida, ok? São os 1000 dias, são 730 dias depois do nascimento e 270 dias da gestação, né? Se eu não fiz as contas erradas. Então, começa já através da placenta. Depois que o bebê nasce, você vai continuar a dar o ômega, né? O DHA, o EPA, o ALA, além de tantos outros nutrientes que teu leite vai transferir para o teu filho. Você vai transferir praticamente tua imunidade para ele. Nutrientes, zinco, magnésio, cobre, ferro, vitamina A, vitamina B, todos os nutrientes que ele precisa, o DHA, o ARA, lactobacilos vivos, né? Tem infinidade de nutrientes, né? O alimento perfeito, não existe outro alimento perfeito que não seja o leite materno. Então não adianta tentar teimar que não tem. Não existe leite fraco, porque nenhum alimento no mundo consegue ter tanto nutriente como o leite materno, tá? E é perfeito de mãe para o filho. É específico, é personalizado. Ok? É assim de perfeito. E ele muda a gordura dependendo do hora, do dia, né? Muita coisa para falar do leite materno. Mas aqui estamos falando do ômega 3, então, né? E
Quando o bebê começa a comer, como você pode, né, continuar ofertando? Além de você manter o aleitamento materno a livre demanda, né, o ideal, a recomendação é até os 2 anos de idade. Ah, meu filho não mama, doutor, ele fez o desmame precoce, ou ele desmamou sozinho. Então, dá uma fórmula que contenha o DHA, né, que contenha esse ômega 3 para você continuar ofertando. E você pode introduzir nos alimentos, né, peixes, melhor se forem de mar, mas aí tem que ter cuidado, porque como a gente não é uma região mediterrânea, né, ou dependendo da cidade que você mora, talvez você tenha acesso a peixe de mar fresco, cuidado com os peixes congelados, a conservação, porque o peixe é altamente perecível, né? Nada de sushi para criança, tá? É só peixe cozido, cozido ao vapor, cozido no forno, numa sopinha, enfim, como você quiser fazer, mas tem que estar bem cozido. Nada de alimento cru para uma criança, porque há uma imaturidade intestinal e isso pode causar uma infecção muito grave, tá? Então, sempre bem cozido. Em relação aos frutos do mar, tem muita gente que tem medo, né? E não sabe nem quando vou introduzir os frutos do mar. Ai, será que tem que esperar com 1 ano, 2 anos? Na verdade, existem alguns estudos, né, hoje em dia, onde se fala para aproveitar a janela imunológica da criança. E o que é essa janela imunológica? Se diz que a janela imunológica vai dos 6 meses aos 9 meses de idade. E nessa janela tem que se ofertar alguns alimentos que são alergenos, né, conhecidos como alergenos, como o ovo, castanhas, o glúten, né, que são derivados da farinha de trigo, e os frutos do mar, alguns tipos de sementes, o amendoim, né, dentro das castanhas, amêndoas, enfim. Por quê? Porque o corpo teria menos possibilidade de reagir de uma forma errada, né, de agredir ao próprio organismo, pensando que esse alimento é um alergeno. Quanto mais tempo se espera, segundo esses estudos, mais chance dele ter alergia a estes alimentos, tá? É claro que todos esses alimentos, por serem alergênicos, têm que ser conversados com o seu pediatra e a ordem de introdução tem que ser conversada, porque vai depender muito se a criança já tem antecedente de atopia, né, de alergias, ou se essa criança tem os pais, né, a mãe e o pai são alérgicos a camarão. Será que a criança vai ser, né? Opa, vamos ver, porque essa criança pode ser alérgica também, né? E a alergia aos frutos do mar, uma alergia muitas vezes mais séria, né? Então tem que ter cuidado com a introdução, ver as características da criança, ver como que são os pais, a família, se tem outra doença, se toma algum medicamento, enfim. Tem que conversar com o seu pediatra, mas os estudos, né, os últimos estudos, se falam que a partir dos 6 meses, depende de cada caso, pode sim ser introduzido nozes, frutos do mar, peixes marinhos, tá? Mas o alimento que nunca vai faltar é o leite materno, né? Que é o melhor e o que mais tem o DHA, né? Ou, no caso das fórmulas, a fórmula infantil também vem enriquecida com DHA, ARA e alguns ácidos graxos essenciais, ok? E como você pode fazer a suplementação de o ômega 3, né? Caso você não tenha acesso aos alimentos que a gente conversou, tá? Desde os peixes marinhos, né? As castanhas, óleos vegetais, né? Óleo de girassol, de milho, de soja, azeite de oliva, azeite de dendê, se você gostar. Também tem algumas frutas que têm ômega 3, como o abacate, o morango, também o ovo tem ômega 3, tá? Mas em quantidades menores. Não vou falar, lamentavelmente, tá? Mas geralmente o que mais tem ômega 3 é o peixe de mar. Isso já está muito claro, e algumas algas também, mas aqui na nossa região é muito difícil a gente comer alga, né, no dia a dia, a não ser no sushi, isso está proibido para criança, e para as mães também, né, não se recomenda o consumo de coisas muito cruas, né, porque
podem ter algumas infecções intestinais e isso afetar a tua amamentação também. Mas o consumo de algas não é muito comum, né? Não sei quantos de vocês comem algas no dia a dia, cortadas ali, né? Tem gente que tem descendência mais oriental e talvez consome, mas a maioria acredito que não. Então, né, a gente sabe que a recomendação, na verdade, geral, é o consumo de uma suplementação de ômega 3 para você que está gestante ou para você que está lactante, né? Você está dando de mamar para o teu bebê. E quanto você tem que consumir, né? Ômega 3 de uma boa qualidade, tá? Porque não todos os ômega 3 são iguais. Tem alguns peixes que, muito que sejam de mar, não tem muito ômega 3, né? Por exemplo, o Brasil é uma região que é cálida e as algas que esses peixes comem não tem tanto o fitoplâncton com ômega 3. Então tem alguns países, né, que mais na Europa ou na parte oriental, que tem mais ômega 3, tá? Então tem que ter um cuidado de escolher um bom ômega 3 de uma boa qualidade, tá? Se você vai suplementar, então pede para o teu médico ter esse cuidado. E geralmente, né, a recomendação é 200 miligramas por dia de ômega 3, 200 a 250 para as mulheres que estão gestantes ou lactantes, né? Dos bebês, né, de 0 a 6 meses, se considera 100 miligramas por dia uma dose boa, mas o bebê não come, né? E também raramente tu vai dar uma suplementação, a não ser que seja através da fórmula ou mais ainda do leite materno, né? Que é a melhor suplementação que esse bebê pode ter. Ou uma fórmula enriquecida com DHA, né? E acima dos 2 anos, né? Se considera de 2 a 18 anos uma dose de 200 a 250 miligramas por dia. Praticamente igual que de um adulto. E por quê? Porque ele vai desenvolver muito o cérebro, né? Ainda está em crescimento, então precisa de bastante ômega 3. Então, essas são as recomendações atuais em relação à complementação, né? Suplementação, na verdade, desculpa, suplementação de ômega 3. Então, agora você já sabe a importância do ômega 3, né? De todos os ácidos graxos essenciais, sobretudo desse nosso querido ômega 3, com seus 3 ácidos componentes, né? O ALA, o EPA e o famosíssimo DHA, que está presente em todo lugar, né, propagandas por todo lado. Por quê? Justamente porque é muito importante para o desenvolvimento cognitivo e visual, né, cognitivo, sobretudo, né, do nosso sistema nervoso central e, sobretudo, para a evolução do teu filho, né, para alcançar todo esse potencial que ele pode alcançar. Tá? E é claro que não é somente o DHA que importa, o ômega 3, né? Isso já vai conferir toda a evolução que ele precisa, não. Aí o estímulo, o carinho, o amor, a linguagem, tudo é importante dentro da criação do teu tesouro, né? Então, mas isso já ajuda, certo? Então, compartilhe essa informação, porque todas as mães deveriam saber sobre isso, né? Não é verdade? Não vamos ser egoístas, né? Porque o conhecimento é poder. E eu quero que você se empodere daqui para frente. Boa noite para você.